Olá, meu nome é Virgínia e este vídeo trata sobre o segundo artigo da aula 8 de Relações Interorganizacionais. Trust, Contract and Relationship Development, publicado em 2005 pelo Journal Organization Studies. Foi escrito por 3 autores, Rosalind Woutros, Bas Hilbrand e Bart Nuttbaum. O terceiro autor, apesar de já ter se aposentado da academia e da vida profissional, continua produzindo uma série de textos e publicando no seu site. O endereço encontra-se no slide. Recomendo a todos acessarem. Os autores começam o artigo recuperando os conceitos da teoria dos custos de transação em relação a contratos e confiança. A TCE afirma ser impossível julgar possíveis limites ao oportunismo de terceiros. Dessa forma, a única possível salvaguarda seria um contrato. Enquanto, por outro lado, as ciências sociais afirmam que confiança é um elemento importante na mitigação de riscos. As evidências empíricas são mistas quando tratam da relação entre controle e confiança, sendo possível encontrar afirmações que as regulações legais devem vir antes de confiança, enquanto outras afirmam que confiança precede contratos. Dessa forma, o artigo busca contribuir ao debate com as seguintes questões. Como confiança e contratos se relacionam? Confiança e contratos são complementares, substitutos ou ambos? O contrato precede a confiança ou a segue? Como isso afeta o desenvolvimento de relacionamentos e performance? O conceito de confiança trabalhado no artigo é de confiança intencional. Confiança nas intenções de um parceiro na relação, particularmente em prevenir oportunismos. Já o conceito de controle pode ser interpretado como forte ou fraco. Na sua forma fraca, é um instrumento para mitigar risco relacional. Na sua forma forte, é basicamente baseado em poder. Os autores ainda sugerem 3 maneiras de mitigar risco relacional. O controle de oportunidades, que refere-se à limitação de oportunidade para o oportunismo, restringindo ações dos parceiros. Segundo, incentivando controle, que trabalha o conceito de dependência e Hofstede, da teoria dos custos de transação. E o terceiro, benevolência. Essas 3 formas podem ser baseadas em 2 tipos de confiança. A macro, que é baseada em instituições, ou a micro, personalizada e baseada em relações. Na tabela, a gente pode ver o cruzamento desses conceitos. Partindo desses princípios, nesse artigo, os autores investigam a relação entre contratos formais como uma fonte de controle e confiança, entendendo que confiança genuína é baseada em fundações sociais e pessoais, com relacionamentos afetivos. Sendo assim, os autores distinguem 3 diferentes visões da relação entre confiança e contrato. A primeira vê o contrato como a base para a confiança, tendo em vista que limita as oportunidades para o oportunismo. A segunda, os contratos podem ser prejudiciais no desenvolvimento de confiança e podem ser interpretados como um sinal de desconfiança. A terceira interpretação, confiança precede contratos e estes se tornam desnecessários devido à relação em nível pessoal. Esse artigo foi um estudo de caso, com 4 casos holandeses selecionados. Os autores não tiveram acesso direto às empresas, analisaram documentos e fizeram entrevistas com o mediador. Então, mesmo que possam ter desenvolvido um protocolo rigoroso de pesquisa, esse ponto pode ser uma limitação da pesquisa, assim como se apenas de empresas holandesas. Na tabela demonstrativa dos casos, podemos notar que 2 casos tinham baixo nível de confiança, enquanto 2 tinham alto nível de confiança. Os níveis de dependência e detalhamento do contrato também variavam. Entre os casos estudados, nota-se que os 2 casos onde havia um alto nível de confiança e um alto e simétrico nível de dependência, o resultado foi de sucesso, independente do nível de detalhamento do contrato. Nos slides seguintes, é possível observar alguns detalhes de cada caso.
No caso da pet food, chama atenção o fato do exemplo contradizer as teorias de TCE e contratos, tendo em vista que as teorias não levam em consideração os aspectos sociais. O caso da BioRep mostra que bons resultados podem vir de parcerias com alta confiança e sem contratos detalhados. Já o caso da Repline reafirma a importância do contrato como uma ferramenta e com função de coordenação de parceria. Já na Farm Venture, é possível ver um melhor exemplo, com alto nível de confiança e contrato altamente detalhado. Foi um dos casos com sucesso. A conclusão dos autores é que a relação entre confiança e contrato é complexa e dinâmica. Num ambiente de confiança, contratos podem vir a ter funções e significados diferentes. Os autores concluem também que, de maneira geral, a confiança irá preceder os contratos. Confiança e contratos podem ser complementares ou substitutos, dependendo dos atores e situações em que são aplicados. Independente da forma como o contrato é utilizado ou formulado, as relações baseadas na confiança têm tendência de obter maior sucesso. Três funções foram adicionadas aos contratos pelos autores. A primeira, a de coordenação. Nos casos de sucesso, o contrato foi utilizado para especificar objetivos e como os objetivos dessas parcerias seriam atingidos. Um contrato focado mais em situações positivas do que a solução de possíveis problemas. A segunda é a salvaguarda de contingências. Principalmente em parcerias de longo prazo ou mais complexas, os contratos não somente devem detalhar como agir em situações de oportunismo, mas também em situações econômicas ou técnicas, por exemplo, difíceis de prever. Os parceiros também podem ver o contrato como um sinal de compromisso, interpretando-o como um símbolo, aumentando assim, então, a confiança. Por fim, coloco 3 questões para discussão. Muito obrigada!